Então é isso, meu nome é Danilo do canal Jogo do Inter, Música e Coloradismo, e hoje estamos aqui para falar mais uma vez sobre música. Afinal de contas, eu entrei nessa onda aí de fazer uma espécie de podcast, né, falando sobre música e trazendo assuntos aí que tenham a ver com música também. Afinal de contas, aqui é música e coloradismo, e o canal é meu também, eu posso o que eu quiser. Mas o papo hoje é o seguinte: se tu fala alguma língua, inclusive português, então tu consegue tocar um instrumento. Por que que eu tô falando isso? Porque a música é uma linguagem. E quando tu vai aprender um idioma, por exemplo, tu tá estudando inglês, tá estudando espanhol, francês, alemão, sei lá o que acontece? Tu olha aquele dicionário gigante e vê, puxa, eu vou ter que decorar esse monte de palavras. Claro que não. Ninguém que fala alguma língua consegue decorar um dicionário, ou sabe 90, 80% do dicionário. Por quê? Porque a linguagem, a língua, ela é um sistema, e dentro desse sistema a gente tem algumas regras para usar as palavras, né? E como é que a gente decora as palavras? A gente decora as palavras a partir do momento que a gente começa a usá-las, né? E até no próprio português, né? Eu costumo contar uma história que é a seguinte: eu tava na quinta série, sexta série, sei lá, e existia uma coisa chamada ficha de leitura. Eu acho que nem existe mais. E a minha professora pediu que eu fizesse uma ficha de leitura. O que é uma ficha de leitura? Uma ficha de leitura é uma tarefa que a professora mandava. A gente lia um livro e a gente tinha, atrás do livro tinha uma ficha com perguntas, né, para saber se o cara leu o livro mesmo. Então ela respondeu aquela ficha e a professora via, né, conforme as respostas, se o cara tinha lido ou não. E eu cheguei na biblioteca e perguntei pra bibliotecária: cara, tu não tem aí um livro aí pra eu ler? Eu preciso fazer uma ficha de leitura, mas eu preciso de um livro curto, né, com bastante imagens e tal. E ela falou: não, eu vou te sugerir um livro que eu achei bem legal, que eu li semana passada. E ela sugeriu, o nome do livro era Por que Me Faz Gemer a Terra. Eu nunca mais esqueci desse livro. É do cara chamado Charles Kiefer. E eu pensei na hora, puxa, Charles Kiefer, mano, vou chegar grande, né? Vou chegar pra professora, tô lendo aqui o Charles Kiefer, né? Mas depois eu fiquei sabendo que o Charles Kiefer não era um britânico, um escritor britânico em si. Era um escritor aqui do interior do Rio Grande do Sul, de 3 de maio, e isso não tem nada de relevante ou menor que um escritor britânico, né? Só pra deixar bem claro. Só pra registrar que eu fiquei impressionado pelo nome, né? E depois me surpreendi pelo fato de saber que o cara morava tão perto, né? E conseguiu fazer uma obra tão bacana. Mas o que acontece foi que logo na primeira página, na segunda, no primeiro capítulo, tinha uma frase, né? Basófia é Papascácio. E eu travei a leitura, né? Eu cheguei e devolvi pra bibliotecária. Não dá pra ler isso aqui, cara. Olha só, essa primeira frase aqui, Basófia é Papascácio, não é pra mim isso aqui. E aí ela me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, levei como regra, né? Meu filho, tu não vai nunca conseguir entender e conhecer todas as palavras da língua portuguesa, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a usar o dicionário e comecei a criar o hábito da leitura e comecei a conhecer mais palavras e ter um vocabulário, escrever melhor e tal. E acabei depois fazendo um curso de letras, né? Para quem não sabe, eu também trabalho com língua inglesa, língua portuguesa e literatura. Mas o que eu quero dizer com isso e o que essa história tem a ver? Com música tem tudo a ver, porque eu simplesmente desisti de ler o livro, que era genial, e inclusive recomendo a leitura, Por Quem Faz Gemer a Terra, de Charles Kiefer, um escritor gaúcho, porque eu simplesmente travei na primeira frase só porque eu não conhecia duas palavras, Basófia e Pascácio. Então a música é a mesma coisa, cara. Tu vai ver e tu vai olhar pra uma música e vai dizer: mas esse monte de acorde, meu Deus do céu. Não, cara, depois que tu entender como funciona a linguagem da música, isso é, a estrutura da música, tu vai conseguir aplicar aquelas pequenas regras, aquelas poucas regras que a gente tem
e vai conseguir executar a música que tu quiser. Então, linguagem é uma música, aliás, música é uma linguagem, né? E não esquece que tu não vai conseguir aprender todas as possibilidades dentro da música. O que é importante? É importante, claro, né? Investir tempo com o seu instrumento, conhecer cada vez mais possibilidades dentro dele e caminhar, né, no sentido de evoluir o teu aprendizado no instrumento. Então, a música, assim como a língua portuguesa ou qualquer outra língua, é uma linguagem e ela tem a sua estrutura e tu não precisa decorar todos os acordes. Falou, um abraço e até a próxima.